You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. InterD, Ciência e Cultura. Olá povo, olá pessoas, eu sou Adeluna, músico, jornalista e pesquisador, e você está ouvindo o InterD Ciência e Cultura, programa dedicado à divulgação científica e cultural. O InterD é veiculado todas as quartas às 20 horas na Universitária FM do Recife, nas principais plataformas digitais e no site www.interd.net.br. Na série Minha História, a gente apresenta a trajetória, pensamentos e trabalhos de artistas, cientistas e outras personalidades. Neste episódio, o InterD conversa com o músico, cantor e compositor Sérgio Cassiano. Bom, para começar, Cassiano fala sobre o que fez, o que o fez se encantar pela música e de pessoas fundamentais em sua formação. Só lembrando que Cassiano, além do trabalho solo, é um dos integrantes da sensacional banda pernambucana Mestre Ambrósio. Meu interesse pela música, não só pela música, mas pelo mundo das artes, não só pelo mundo das artes, mas pelo mundo do fazer humano, As artes, as ciências, o interesse remonta à infância, Uma criança muito curiosa, E muito ativa, física e mentalmente. Então essa curiosidade acabou desembocando mais fortemente no mundo da arte, na música. E acima de tudo com um sentimento e uma energia voltadas para a criação. Eu desde cedo entendia que queria ser um criador, que queria estar nas coisas, nos ambientes, no momento, no agora, como um criador. E o que me fascinou dentro da música foi justamente essa arte como um campo onde você cria conceitos, um conceito onde você gera outros conceitos. Isso na arte em geral, eu penso. E aí casava direitinho com esse sentimento, esse instinto de criador. A primeiríssima pessoa fundamental em minha formação, sem dúvida alguma, foi minha mãe, que tanto cantava as canções em casa que ela gostava, que eu via da era do rádio, quando jovem, quanto no fato de ser a pessoa que me proporcionou a minha primeira discoteca, Não estou nem falando da discoteca da casa que eram poucos discos, mas que eu vivia mexendo
né? Foi a pessoa que me ensinou a mexer no toca-discos. E eu me lembro como uma criança muito cuidadosa com os discos, assim, não arranhava, não quebrava e colocava agulha com todo cuidado. E ela me proporcionou o início da minha hoje vasta discoteca. Ela foi que financiou isso, né, aos poucos, né. De vez em quando eu chegava com um disco em casa, que aquele disco me proporcionava a condição de ouvir novidades, né? Novidades para mim, principalmente naquele momento. Podia ser música bem mais antiga, mas novidades, e que eu podia, já num aspecto de analisar o que estava acontecendo na música, né? Nesse momento eu não estava só escutando música, mas escutando a estrutura que eu podia perceber do que estava sendo tocado. Posteriormente, as experiências, né, de observar, de ver música ao vivo, tanto das tradições quanto da música popular como um todo, né, do que acontecia na cidade, e igualmente figuras que vieram a alimentar essa formação, né? Eu citaria aqui Naná Vasconcelos, que foi uma descoberta grandiosa para mim, em termos musicais, não além da percussão. A percussão foi, digamos, minha porta de entrada, né, para a música, para poder começar a criar e me agregar, né, uma ferramenta, um instrumento, como se diz. Posteriormente, meu professor de bateria, o incrível Maurício Chiappetta, que eu conheci no período em que estudei no Conservatório Pernambucano de Música, do qual hoje sou professor de percussão popular. E tantas outras experiências e pessoas. Em 2024, o primeiro disco solo de Cassiano, o Ciência da Festa, completou 20 anos de lançado, né? E aqui ele fala sobre como esse trabalho foi feito, né? O processo de composição, inspirações e da escolha do título. O álbum Ciência da Festa foi gravado e lançado em 2004. E em 2024 completou 20 anos de seu lançamento. O título remete a essa visão, esse desejo também, né, de que a ciência ela faça parte da nossa vida como um dos vetores para a felicidade, né, que ela venha contribuir para a felicidade. A ciência é a mesma que, não diria a mesma, né? Mas a ciência que proporciona a possibilidade de minha voz estar gravada, ela deve àquela ciência de alguém que precisou inventar a roda há milhares de anos atrás, para ela seguir, a ciência seguir seu trajeto, sua estrada, seu rumo, e ela constantemente desembocar num novo dia, né? Ela se antecipa, ela cria as possibilidades para uma renovação, para o futuro. Obviamente a ciência também ela pode ser utilizada de maneira muito errônea, ou de forma consciente, ou ela gerar a possibilidade de muita destruição de forma inconsciente igualmente. Bom, o álbum, como título, ele espera, ele deseja, né, essa curva ascendente da presença da ciência.
Eu sempre me imaginei na infância, coisa que eu faço ainda hoje, eu acho ótimo, porque mantenho a minha criança viva em mim. Quando escutava qualquer música, qualquer música, eu me imaginava tocando todos os instrumentos que eu escutasse nessa música. A criança não tem essa limitação, né, conceitual, lógica, de saber ou não saber tocar o instrumento. Ela se imagina dentro, fazendo aquilo ali. Isso faz muita diferença para você interagir, e diferença para você quando você interage com esse intuito de criar. E a criação, ela vem inclusive sem um intuito, né? Quando você está aberto para a criação, ela vem resolver broncas, vem resolver problemas, ela vem para criar. Quando estou num processo, por exemplo, de trabalhando no álbum, criando, resolvendo arranjo, gravação, ela me manda, a mente manda, ela não quer saber se eu estou limitado a um álbum, ela manda criação para todo lado. Eu lembro em várias passagens dos álbuns do Mestre Ambrósio, toda vez que eu estava no processo de gravação de um álbum, já vinha a ideia do seguinte, mas não porque eu estivesse buscando conscientemente. É bom lembrar sempre que existe a presença do inconsciente. Às vezes nossa racionalidade ela só nos conduz para analisar o estado consciente, mas me parece que o ser humano ele trabalha muito nisso em relação ao inconsciente. E o que Cassiano pensa sobre o que mudou, né, na indústria da música de lá para cá? Da época do lançamento de Ciência da Festa para o momento atual, muita coisa na indústria da música mudou. A questão da fruição de música, de áudios pelo sistema de streaming aumentou. Em determinado momento já vinha caindo essa fruição pelos meios, a quantidade, né, da fruição pelos meios analógicos ou digitais físicos, como o CD. Nesse meio tempo também um crescente consumo dos álbuns em vinil também foi registrado nesse momento. Mas o que mais eu acho que impacta hoje na humanidade é a sua capacidade hoje de atenção. Esses meios aí, eles têm similaridades e diferenças grandes, né? Eu venho de uma época, de uma geração que escutava vinil, era o que havia. Conheci o formato CD, sem deixar o formato vinil de lado, nunca deixei, continuo ouvindo desde a infância, ainda é meu formato preferido de áudio. Mas no aspecto atenção, a humanidade mudou muito, né? Capacidade de atenção, de se ater, essa coisa do espaço para um momento contemplativo, uma atitude contemplativa, ela tem ficado bem mais rara e muito normatizada, né, como sendo uma coisa normal, e não é esse espaço para uma audição mais atenta, mais de uma fruição calma, uma fruição lenta, consistente, ela mudou um bocado nesse sentido. Isso para mim é um desafio, né, a ser contornado, da gente trazer, estimular uma audição, falando só de música, né, que contemple essa consistência do que você está
está ouvindo. E que futuros Cassiano imagina e deseja para a música no Brasil? O que eu desejo hoje para a música em Pernambuco e no Brasil tem tudo a ver com espaços. Espaços para a música acontecer de forma orgânica. Espaços que essa mesma música de forma orgânica possa acontecer de forma mais democrática, sem imposições, mas ao mesmo tempo sem descuidar de pluralidade. No geral, o Estado e o país ele trata muito mal os artistas, de forma geral. Trata muito mal os artistas e reduz muito o campo de visão do que acontece, do que está sendo feito como música. E esse é um ponto bem nevrálgico, é um ponto problemático, que precisa ser olhado com realismo e precisa ser buscado soluções para isso, né? E passa muito por atitudes, sim, políticas e por atitudes individuais. Ao mesmo tempo está tudo intrincado. Às vezes é costume jogar isso para pulverizar e diluir isso para uma vontade particular, mas as pessoas não estão aí. Elas não estão livres totalmente, sós, sem serem influenciadas, sem serem conduzidas, sem os sistemas empurrarem. Não é esse paraíso de escolha, né? A economia da atenção, ela é hoje o grande X da questão, né? Não só na cultura, mas na humanidade como um todo. É muito comum se refutar essa visão de presença política ou interferência política nessa questão da arte. Ao mesmo tempo, isso é uma grandíssima ilusão, porque a interferência política é constante. É inclusive um discurso que é meio para encobrir o quanto de política influi na realidade em relação à cultura, em relação à música. Se dá poder para isso. As pessoas têm pessoas e políticos que têm poder para isso. E figuras da indústria que têm poder para isso, com chancela justamente do sistema político. Então, simplesmente dizer não pode ter uma condução política é uma ilusão. É uma ilusão total, porque nós e o Estado, nós damos poder para esse sistema interferir. E por que não vamos discutir uma interferência que seja positiva? Bom, super obrigado aí, mestre Cassiano, grande percussionista, compositor e tudo mais. Para acessar esses e outros conteúdos, acesse www.interd.net.br e também vá lá no nosso perfil no Instagram, portal.interd. Interd, ciência e cultura. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed.
And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.